Como de praxe nos roteiros de febre aftosa, peste suína e gripe aviária, um festival de bobagens mercadológicas invade a mídia gratuita. Uma série de sensacionalismo barato e gente querendo aparecer. Algo que daqui para frente tende a aumentar e a piorar. Termos sensacionalistas como consequências catastróficas e irreversíveis para o agronegócio já estão sendo publicados por aí. Afinal, tem gente interessada em promover bobagens sanitárias e lucrar com isso, seja no mercado do frango, do milho e até de outras carnes. E eles já estão falando por aí que os preços desses produtos podem cair muito. Mas o que eles não dizem é que, caso um país como o Japão, por exemplo, bloqueasse totalmente a entrada da carne de frango exportada pelos frigoríficos brasileiros, outros países do mundo gostariam e muito de receber este volume supostamente embarcado. Vale lembrar também que o Japão, segundo a imprensa brasileira, em janeiro deste ano, iria abater 10 milhões de aves. Para conter gripe aviária, Japão planeja 10 milhões de abates. Japão vai abater mais de 10 milhões de frangos. O número de 10 milhões de frangos abatidos desperta a atenção. Afinal, por uma coincidência cósmica, foi o mesmo número utilizado pela França em parte da imprensa mundial. Após o abate de 10 milhões de aves, termina na França a onda de gripe aviária. Mas também tivemos gente por aí dizendo que foi muito mais. França abate mais de 13 milhões de aves por surto de gripe aviária. Agora preste atenção numa coisa. Abater aves é diferente de abater frangos. Abater aves é abater pombos, pardal, maritaca, papagaio, certo? Ou maritaca e papagaio não são aves. Outra coisa é abater frangos de granja. Portanto, preste sempre atenção a este pequeno, mas importante e fundamental detalhe. Para se ter uma ideia do que são 10 milhões de frangos, a equipe de pecuária de corte da Rural Business lembra que o mais recente dado que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostrou ao mercado, diz que a disponibilidade interna de carne de frango do Brasil poderia aumentar em 2023. Os dados mostraram também que o gigante mercado brasileiro deve ficar com cerca de 69,4% de toda a produção de carne de frango do país, totalizando 10 milhões e 900 mil toneladas, com um possível avanço de 7,4% em um ano, já que em 2022 ficaram no Brasil cerca de 10 milhões e 100 mil toneladas. Em 5 anos, pode haver um aumento de 11,5%, considerando que em 2019 o volume de carne de frango disponível no Brasil era de 9 milhões e 800 mil toneladas. Você também precisa saber que os últimos dados da Conab estimam alta no volume de pintos de corte alojados em 2023. As novas projeções investigadas pela equipe de pecuária da Rural Business apontam que o setor de avicultura deverá alojar 7 bilhões e 60 milhões de pintos de corte neste ano, volume 3% acima do registrado em 2022, de 6 bilhões 860 milhões de cabeças. Bem, agora que você já sabe que quase 70% da produção de frango do Brasil ficam no gigante mercado interno e cerca de 30% vão para as exportações, surge aquela dúvida: qual é o tamanho do Japão? Primeiramente, você precisa saber que 18% de toda a carne de frango exportada a partir do Brasil foi para a China, diferentemente do que acontece com a carne bovina, onde, em disparada, a China é o maior cliente dos frigoríficos exportadores. No segmento carne de frango, o cenário é outro. Não existe aqui a chamada China dependência. Mas o que os importadores chineses compraram de carne de frango no Brasil? Vamos olhar o que aconteceu no corte de janeiro a maio deste ano. Os chineses compraram apenas 327.910 toneladas de carne de frango in natura e processada dos frigoríficos brasileiros no período, um aumento de 32,7% em um ano.
Somando os resultados com Hong Kong, que investiu 39 milhões 740 mil dólares, ou 203 milhões e 200 mil reais na aquisição de 17.980 toneladas, os dois destinos juntos importaram 345.900 toneladas. Bem, e o Japão? Qual o peso dele para os exportadores de carne de frango do Brasil? Os números oficiais do Ministério da Economia confirmam que o Japão ocupa a vice-liderança nas compras de carne de frango, no intervalo de janeiro a maio deste ano, com 177.050 toneladas compradas, apresentando um incremento de 7% em um ano. A África do Sul importou 162.550 toneladas, enquanto os Emirados Árabes adquiriram um total de 138.170 toneladas de carne de frango. A Arábia Saudita encerra o ranking de maiores compradores com 127.350 toneladas. Mas observe que no topo deste ranking estão outros países que compram menos de 130 mil toneladas e juntos são, em volume, os líderes do ranking. Ao todo, os frigoríficos do Brasil exportaram no corte de janeiro a maio deste ano 1.950.000 toneladas de carne de frango, volume 4,9% maior em um ano. Falando agora de receita, o Japão investiu 410 milhões 540 mil dólares, ou 2 bilhões e 100 milhões de reais pelas compras, enquanto os Emirados Árabes investiram 282 milhões 730 mil dólares, cerca de 1 bilhão 440 milhões de reais. Mas repare no detalhe mais importante desses gráficos, o destaque inferior do lado direito, que mostra o total faturado pelos exportadores brasileiros. 3 bilhões 780 milhões de dólares, o mesmo que 19 bilhões 350 milhões de reais. Novos recordes em volume exportado e faturamento. Então vamos combinar. Quando perceber que a agenda da gripe aviária está avançando no Brasil, lembre-se do cenário que você acaba de ver. Lembre-se que os exportadores vão colocar qualquer lote embargado em outros países e que tem muito laboratório querendo vender milhões de vacinas contra a gripe aviária no Brasil e no mundo. Lembre-se também que tem gente querendo manter o valor do milho e da soja baixo no Brasil. Que tem gente querendo proibir em nosso país criatórios domésticos de galinhas e patos. Que tem gente querendo baixar o valor do frango vivo, do suíno vivo e do boi gordo. Lembre-se que tem gente querendo ocupar a mídia no Brasil com a gripe aviária e, assim, abafar muitos problemas políticos. E o mais importante, tem muita gente querendo aparecer. Caro assinante estrategista de mercado, o sistema é bruto, meu amigo, e faz de tudo para alcançar seus objetivos ocultos. Mas nunca se esqueça, a gripe aviária existe neste planeta há séculos. E é raro um ser humano ser contaminado. Portanto, mesmo com toda essa conversa, digamos, pouco profissional, que será publicada por aí, os pombos, pardais, as maritacas e os papagaios vão sobreviver.